Um amante inocente abandonou a batina para casar com uma virgem rejeitada? Era uma manhã cedo na pequena cidade de Santa Clara, e o sol ainda estava surgindo, tímido no horizonte, como se soubesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Miguel, o padre mais novo da paróquia, caminhava apressado em direção à igreja, sua batina balançando suavemente com o vento. Ele era conhecido por seus gestos generosos, seu sorriso acolhedor e sua paixão por ajudar os necessitados. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ele sentia uma inquietação no ar, uma sensação de que a rotina de sua vida simples estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Tudo começou quando Clara, uma jovem de beleza delicada, atravessou a porta da igreja. Seus olhos, brilhantes e cheios de lágrimas, chamaram a atenção de Miguel instantaneamente. Ela vinha de uma história amarga, marcada pela traição de seu noivo, e buscava consolo entre as paredes sagradas. A luz suave filtrava-se através dos vitrais. Seu voto sagrado, a vida que escolheu, estava em jogo. E enquanto suas mãos se encontravam, o mundo à sua volta desaparecia. Rumores começaram a surgir na cidade. Um antigo segredo da família de Clara estava prestes a ser revelado. Algo que ligava seu passado a Miguel de uma maneira surpreendente. Ao que tudo indicava, a pena que Clara carregava não era apenas uma questão de amor perdido, mas de um legado que poderia desmoronar toda a sua vida. Era um choque, uma bomba que destruiria a vida de ambos se não contida. O bispo da região, um homem impiedoso, começava a notar a atenção que Clara e Miguel atraíam. Para ele, tudo era uma questão de controle. Assim que descobrisse o que realmente estava acontecendo, suas garras se estenderiam. Miguel poderia perder tudo: seus paroquianos, sua fé, seu próprio coração. O clima na cidade estava carregado. As pessoas sussurravam nas esquinas. Olhares desconfiados seguiam Miguel quando ele passava. E Clara? Ela lutava contra a tempesta. Os sentimentos cresciam, mas o peso do escândalo que se formava sobre eles tornava tudo mais complicado. Então, numa noite carregada de tensão, uma revelação chocante surgiu, colocando Clara no epicentro de um escândalo que poderia arruinar a vida de Miguel para sempre. As paredes da igreja pareciam fechar, o chão tremer. O que aconteceria com eles? O que a verdade revelaria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Naquele momento tenso, a revelação ainda pairava no ar. Clara, de olhos arregalados e coração acelerado, estava prestes a compartilhar um segredo que poderia mudar tudo. Mas antes que ela pudesse falar, o som estrondoso da porta da igreja se abriu com um estrondo, fazendo todos os presentes se virarem abruptamente. Era o bispo. Sua figura imponente de batina escura projetava uma sombra sobre o altar. Os sussurros cessaram instantaneamente, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Miguel sentiu um frio na espinha.
O bispo não só era a autoridade religiosa, mas também o homem que tinha a capacidade de destruição nas mãos dele. Fui avisado sobre o que se passa aqui, disse o bispo, sua voz ressoando como trovão entre as paredes da igreja. Ele olhou para Clara, depois para Miguel. Havia uma acusação em seus olhos que os deixava gelados. Sabe o que isso significa, não sabe? O agitador dessa cidade está prestes a ser desmascarado. O coração de Miguel disparou. Um misto de medo e determinação. Ele se virou para Clara, que estava paralisada. Mas antes que pudesse puxá-la para perto e protegê-la, um guarda vestido de uniforme entrou também, segurando um papel amarelado. O rosto do guarda era sombrio e todos podiam sentir que algo terrível estava prestes a ser revelado. Clara, você tem que ouvir isto, disse o guarda, com a voz embargada. Seus pais, eles não eram quem você pensava que eram. O impacto da frase foi como um golpe na barriga. Clara empalideceu. Suas feições agora, uma máscara de confusão e horror. Como assim? O que você quer dizer? Sua voz estava trêmula, cheia de angústia. O guarda respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade arrasadora. Você não é apenas a filha de agricultores da cidade. Você é filha de um velho rival do bispo. Ele a quer a todo custo e fará qualquer coisa para recuperá-la. O murmúrio que se seguiu foi como um rugido de tempestade nos ouvidos de Miguel. Como isso pode ser verdade? Clara gritou, mas a certeza no olhar do guarda fez sua esperança desmoronar. O bispo por fim sorriu. Um sorriso que não era de satisfação, mas de triunfo. Nós sabemos como lidar com traidores. E você, Clara, é uma peça central nesse jogo. Miguel sentiu sua batina pesada, como se o próprio peso da sua decisão tivesse chegado a um ponto insuportável. Ele sabia que estava em um labirinto, e a saída se fechava. A pergunta que flamejava em sua mente era: quem era realmente Clara? Aquela jovem ingênua, ou uma peça num tabuleiro de xadrez muito maior? E o que isso significava para eles? Para a vida de Miguel na paróquia? O destino deles parecia entrelaçado com segredos que remontavam a tempos que eles não podiam compreender. Os olhares na igreja agora eram de julgamento, indignação. Clara, em prantos, recuou como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Miguel a viu afastar-se lentamente, tentando encontrar apoio, mas havia um abismo entre eles. Um abismo de mentiras e verdades ocultas. Clara, espera! Miguel gritou, estendendo a mão, mas ela estava imersa em desespero, já presa em uma teia de revelações. O bispo avançava, cercando-os, e neste momento Miguel percebeu que a escolha de seguir seus sentimentos tinha um custo inimaginável. As portas da igreja estavam abertas, e o mundo lá fora parecia esperar, atento ao desfecho dessa tragédia pessoal. Com um último olhar para Clara, Miguel fez uma promessa silenciosa. Ele descobriria a verdade. E enquanto, para onde toda essa tempestade levaria? O que restaria quando a poeira assentasse? Naquele momento tenso, tudo parecia congelar. Clara estava paralisada, a raiva e a dor se misturando em seu olhar. O bispo, com seu olhar ameaçador, avançava. Miguel, angustiado, sentia que a situação estava prestes a explodir em um desastre incontrolável. Clara, não acredite nele! Miguel gritou, mas sua voz mal conseguiu rasgar o ar denso da igreja. O guarda olhava para Clara
com expectativa, como se estivesse prestes a revelar um segredo inominável. O murmúrio da congregação ia crescendo, um zumbido de desconfiança pairando sobre eles. Você não pode fazer isso, Clara! O bispo insistiu. Seu tom era um misto de desprezo e poder. A verdade é que você foi criada entre mentiras. Você não é digna de estar aqui como um homem que jurou celibato. Se descobrir do que realmente se trata... Ele hesitou, mas era o suficiente para provocar um estremecimento na multidão. O guarda então respirou fundo. Clara, sua vida toda foi baseada em mentiras. A verdade é que você tem um irmão. Ele destacou a última palavra com ênfase, e o impacto da revelação caiu como um peso sobre os ombros de todos. A igreja reverberou com as reações da multidão. Clara ficou pálida, quase como se fosse desmaiar. Um irmão? Como isso é possível? Sua voz estava trêmula, quebrada pela incredulidade. Você não simplesmente é filha de agricultores. Seu verdadeiro pai é o rival do bispo, um homem que ele deseja destruir. As palavras do guarda estavam carregadas de um peso inimaginável, e o olhar do bispo se escureceu, sua fúria quase palpável. O bispo tentou recuperar a fala, mas o guardião não se deixou intimidar. E ele está aqui em Santa Clara, observando tudo. Um clamor de pavor e confusão tomou conta da assembleia, e Miguel sentiu uma onda de desespero. Ele girou, procurando o olhar de Clara, que parecia afundar em um mar de revelações onde não conseguia se salvar. Clara! Ele a chamou novamente, mas ela estava distante, presa em um choque profundo. Mas enquanto Miguel seguia seus instintos, um homem alto e encapuzado apareceu na porta da igreja. Seu semblante era oculto, mas seus olhos brilhavam, e assim que cruzou o umbral, um frio gélido percorreu a espinha de todos. É verdade, Clara. Você tem um irmão e eu sou ele. A voz ecoou pela igreja e ninguém poderia ignorar a gravidade daquele anúncio. O mundo de Clara desmoronou a um passo da verdade, a fez todo o restante desvanecer. Miguel percebeu que o homem falava com mais do que desespero. Havia uma determinação em sua entrega, como se ele estivesse ali para reivindicar não apenas a verdade sobre sua origem, mas uma ideia maior que todos ali presentes ainda não compreendiam. Os olhares da congregação se tornaram perplexos. O bispo estava em choque. Seu poder parecia desmoronar enquanto ficava evidente para todos que a luta iria muito além do que ele havia planejado. Clara mal conseguia processar o que estava ouvindo. Um irmão? Que isso significava para seus sentimentos por Miguel? Para a vida em Santa Clara? Você não sabe com quem está lidando. O bispo gritou com raiva, tentando retomar o controle, mas o olhar do homem misterioso foi suficientemente calmo para que todos se calassem, atordoados. Eu sou a chave para tudo isso, e não vou deixar você fazer mais mal. O que você quer de Clara? A voz dele era firme, mas havia uma tensão que ameaçava explodir. Um ciclo de desconfiança iniciava entre o bispo e o recém-chegado, ofuscando a figura de Miguel, que observava em pânico o destino de sua amada se desenrolar. O que demoraria a se revelar ainda estava oculto nas sombras daquela igreja. Miguel sentia que uma escuridão se aproximava, e a única certeza que tinha era a necessidade urgente de proteger Clara. Agora envolta em um emaranhado de segredos, mentiras e a revelação de alguém, um irmão, que poderia mudar
tudo. O que mais estava por vir? A história deles estava mudando diante de seus olhos, e enquanto a tensão subia, a pergunta ecoava dolorosamente em sua mente. Miguel, de olhos fixos no homem, sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Quem era aquele sujeito? E por que ele estava lá? Clara, é verdade! O homem insistiu, tirando o capuz e revelando um rosto marcado, mas familiar. Você é minha irmã e tem que ouvir a verdade. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, um mar de reações confusas. Clara se afastou um passo, seu rosto refletindo a batalha de emoções que a consumia. Um irmão? Isso não pode ser real. Eu não entendo. Ela estava prestes a desmoronar, as lágrimas ameaçando escapar. O bispo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Mentiras! Ele é um impostor, Clara! Não acredite nele! Sua voz era um rosnado, cheio de desprezo, mas a dúvida tinha se instalado no coração de muitos ali presentes. Eu não sou o impostor! O homem retrucou. Eu sou Henrique. Fui separado de você e de nossa família há anos. O bispo quer nos destruir porque ele tem medo do que podemos fazer juntos. A determinação em sua voz era palpável, e Miguel percebeu que havia mais em jogo do que uma simples conexão de sangue. O ambiente estava tão carregado que mal se podia ouvir o sussurro do vento lá fora. A tensão era como um fio prestes a se romper. É verdade, Clara. Nossos pais foram mortos por causa da rivalidade do bispo com nosso pai. Você precisa me ouvir. Henrique avançou um passo, mas o bispo logo se interpôs. Chega! O bispo bradou, a raiva pesando em suas palavras. Pensava que poderia me escapar, mas você não pode escapar da verdade. Clara, você é uma traiçoeira, uma carga pesada para esse homem. Ele gesticulou para Miguel, que estava paralisado, olhando entre Clara e Henrique. A palavra traíra cortou como uma faca. Miguel sentiu um calor subir por seu corpo. Era a primeira vez que alguém o confrontava daquela forma, e a indignação fervia dentro dele. Você não tem o direito de falar assim sobre ela. Ele gritou, a paixão tomando conta. Clara é mais do que você jamais poderá entender. Henrique e Miguel trocavam olhares de ressentimento. O bispo, incapaz de controlar a situação, gritou, isso não vai acabar bem. Todos vocês se afastem de Clara. Mas de repente, um estrondo ecoou do fundo da igreja, e a porta principal se abriu com um golpe, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens armados entrou abruptamente, com os rostos cobertos. Ninguém se mexa, um deles gritou. As armas em punho, o caos se instaurou. Miguel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Que tipo de ameaça era aquela? As pessoas começaram a gritar e correr, enquanto o bispo olhava em pânico para os invasores. Henrique, é isso que você fez? O bispo gritou, sua máscara de poder caindo. O olhar de Henrique se transformou em uma expressão de arrependimento. Isso não era o que eu queria. Eles não deveriam estar aqui. Era uma batalha de declarações. Ali, em meio ao caos, as verdadeiras intenções de cada um estavam expostas. E Miguel sentiu o peso das escolhas. Seria aquele o fim? Depois de tantas revelações e promessas, Clara estava paralisada. Os olhos vidrados na cena que se desenrolava. A confusão e o medo se instalaram. Miguel tinha uma escolha a fazer: protegê-la ou enfrentar as consequências. Por um momento, tudo parecia se mover em câmera lenta, fechando-se ao redor deles. Miguel sabia que decisões precisavam ser tomadas. O que aconteceria a seguir?
Com o barulho do caos crescendo, a única coisa certa era a incerteza que pairava no ar. O mundo parou. O homem encapuzado havia quebrado o silêncio da igreja com a revelação que parecia um laço apertado no peito de Clara. O bispo, que antes irradiava confiança e poder, agora estava petrificado, como se tivesse levado um golpe direto ao coração. Ninguém ousou se mover. Miguel, de olhos fixos no homem, sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Quem era aquele sujeito? E por que ele estava lá? Clara, é verdade! O homem insistiu, tirando o capuz e revelando um rosto marcado, mas familiar. Você é minha irmã e tem que ouvir a verdade. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Um mar de reações confusas. Clara se afastou um passo, seu rosto refletindo a batalha de emoções que a consumia. Um irmão? Isso não pode ser real. Eu não entendo. Ela estava prestes a desmoronar, as lágrimas ameaçando escapar. O bispo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Mentiras! Ele é um impostor, Clara! Não acredite nele! Sua voz era um rosnado, cheio de desprezo, mas a dúvida tinha se instalado no coração de muitos ali presentes. Eu não sou um impostor, o homem retrucou. Eu sou Henrique. Fui separado de você e de nossa família há anos. O bispo quer nos destruir porque ele tem medo do que podemos fazer juntos. A determinação em sua voz era palpável, e Miguel percebeu que havia mais em jogo do que uma simples conexão de sangue. O ambiente estava tão carregado que mal se podia ouvir o sussurro do vento lá fora. A tensão era como um fio prestes a se romper. É verdade, Clara. Nossos pais foram mortos por causa da rivalidade do bispo com nosso pai. Você precisa me ouvir. Henrique avançou um passo, mas o bispo logo se interpôs. Chega! O bispo bradou, a raiva pesando em suas palavras. Pensava que poderia me escapar, mas você não pode escapar da verdade. Clara, você é uma traiçoeira, uma carga pesada para esse homem. Ele gesticulou para Miguel, que estava paralisado, olhando entre Clara e Henrique. A palavra traíra cortou como uma faca. Miguel sentiu um calor subir por seu corpo. Era a primeira vez que alguém o confrontava daquela forma, e a indignação fervia dentro dele. Você não tem o direito de falar assim sobre ela. Ele gritou, a paixão tomando conta. Clara é mais do que você jamais poderá entender. Henrique e Miguel trocavam olhares de ressentimento. O bispo, incapaz de controlar a situação, gritou: Isso não vai acabar bem. Todos vocês se afastem de Clara. Mas, de repente, um estrondo ecoou do fundo da igreja. E a porta principal se abriu com um golpe, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens armados entrou abruptamente com os rostos cobertos. Ninguém se mexa! Um deles gritou, as armas em punho. O caos se instaurou. Miguel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Que tipo de ameaça era aquela? As pessoas começaram a gritar e correr, enquanto o bispo olhava em pânico para os invasores. Henrique, é isso que você fez? O bispo gritou, sua máscara de poder caindo. O olhar de Henrique se transformou em uma expressão de arrependimento. Isso não era o que eu queria! Eles não deveriam estar aqui! Era uma batalha de declarações. Ali, em meio ao caos, as verdadeiras intenções de cada um estavam expostas. E Miguel sentiu o peso das escolhas. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um dos invasores apontou para Clara e gritou: A ordem foi clara! Capturem-na! Ela é a chave! Miguel teve um frio na espinha. A chave para o quê? Questionou de forma reflexiva, mas suas palavras foram abafadas
pelo grito desesperado de Clara, enquanto ela tentava se proteger. Henrique, percebendo a gravidade da situação, se lançou na direção de Clara. Não! Eu não vou deixar que a toquem! E num movimento impulsivo, ele se pôs entre ela e os homens armados. Mas um deles, mais rápido, viu a oportunidade e, em um movimento súbito, puxou Henrique para o lado, revelando uma faca afiada em sua mão. Nesse instante de caos, um homem do grupo armado fez um sinal e um dos capuzes caiu, revelando o rosto. Era o velho amigo de Miguel, Pedro, que eles imaginavam ter desaparecido. Pedro, o que você está fazendo aqui? Surpreso, Miguel sentiu sua confiança ruir. A tensão vibrou no ar. O que significava tudo aquilo? O que eles queriam de Clara? Pedro olhou diretamente nos olhos de Miguel, uma mistura de desespero e determinação. Eu sou o mensageiro, Miguel, e a verdade que você procura está prestes a ser revelada. Clara não é apenas uma amiga ou uma irmã, mas algo ainda mais significativo. Mas você precisa confiar em mim. E no meio desse enlace de segredos e ameaças, a atmosfera mudou. Miguel havia achado que conhecia a verdade, mas agora questionava tudo. O irmão de Clara, o bispo e Pedro, pareciam estar em um jogo traiçoeiro, e ele era uma peça à mercê de forças maiores. Enquanto os gritos ecoavam ao redor deles, Clara olhou para Miguel, um misto de medo e esperança, e naquele instante, mais do que nunca, ele percebeu que proteger Clara era mais do que um ato de amor. Era uma luta por um futuro incerto. As sombras se aprofundavam e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Clara? O que mais poderia ser desvelado? E a que custo a verdade realmente viria à tona? O mundo parou. O homem encapuzado havia quebrado o silêncio da igreja com a revelação que parecia um laço apertado no peito de Clara. O bispo, que antes irradiava confiança e poder, agora estava petrificado, como se tivesse levado um golpe direto ao coração. Ninguém ousou se mover. Miguel, de olhos fixos no homem, sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Quem era aquele sujeito? E por que ele estava lá? Clara, é verdade. O homem insistiu, tirando o capuz e revelando um rosto marcado, mas familiar. Você é minha irmã e tem que ouvir a verdade. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, um mar de reações confusas. Clara se afastou um passo, seu rosto refletindo a batalha de emoções que a consumia. Um irmão? Isso não pode ser real. Eu não entendo. Ela estava prestes a desmoronar, as lágrimas ameaçando escapar. O bispo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Mentiras! Ele é um impostor, Clara! Não acredite nele! Sua voz era um rosnado, cheio de desprezo, mas a dúvida tinha se instalado no coração de muitos ali presentes. Eu não sou o impostor, o homem retrucou. Eu sou o Henrique, fui separado de você e de nossa família há anos. O bispo quer nos destruir porque ele tem medo do que podemos fazer juntos. A determinação em sua voz era palpável, e Miguel percebeu que havia mais em jogo do que uma simples conexão de sangue. O ambiente estava tão carregado que mal se podia ouvir o sussurro do vento lá fora. A tensão era como um fio prestes a se romper. É verdade, Clara. Nossos pais foram mortos por causa da rivalidade do bispo com nosso pai. Você precisa me ouvir. Henrique avançou um passo, mas o bispo logo se interpôs. Chega! O bispo bradou, a raiva pesando em suas palavras. Pensava que poderia me escapar, mas você não pode escapar da verdade. Clara,
Você é uma traiçoeira, uma carga pesada para esse homem. Ele gesticulou para Miguel, que estava paralisado, olhando entre Clara e Henrique. A palavra traíra cortou como uma faca. Miguel sentiu um calor subir por seu corpo. Era a primeira vez que alguém o confrontava daquela forma, e a indignação fervia dentro dele. Você não tem o direito de falar assim sobre ela, ele gritou, a paixão tomando conta. Clara é mais do que você jamais poderá entender. Henrique e Miguel trocavam olhares de ressentimento. O bispo, incapaz de controlar a situação, gritou: Isso não vai acabar bem. Todos vocês se afastem de Clara! Mas, de repente, um estrondo ecoou do fundo da igreja, e a porta principal se abriu com um golpe, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens armados entrou abruptamente, com os rostos cobertos. Ninguém se mexa! Um deles gritou, as armas em punho, o caos se instaurou. Miguel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Que tipo de ameaça era aquela? As pessoas começaram a gritar e correr, enquanto o bispo olhava em pânico para os invasores. Henrique, é isso que você fez! O bispo gritou, sua máscara de poder caindo. O olhar de Henrique se transformou em uma expressão de arrependimento. Isso não era o que eu queria. Eles não deveriam estar aqui. Era uma batalha de declarações. Ali, em meio ao caos, as verdadeiras intenções de cada um estavam expostas. E Miguel sentiu o peso das escolhas. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um dos invasores apontou para Clara e gritou. A ordem foi clara. Capturem-na! Ela é a chave. Miguel teve um frio na espinha. A chave para quê? Questionou de forma reflexiva, mas suas palavras foram abafadas pelo grito desesperado de Clara enquanto ela tentava se proteger. Henrique, percebendo a gravidade da situação, se lançou na direção de Clara. Não! Eu não vou deixar que a toquem! E num movimento impulsivo, ele se pôs entre ela e os homens armados. Mas um deles, mais rápido, viu a oportunidade e, em um movimento súbito, puxou Henrique para o lado, revelando uma faca afiada em sua mão. Nesse instante de caos, um homem do grupo armado fez um sinal e um dos capuzes caiu, revelando o rosto. Era o velho amigo de Miguel, Pedro, que eles imaginavam ter desaparecido há anos. Pedro, o que você está fazendo aqui? Surpreso, Miguel sentiu sua confiança ruir. A tensão vibrou no ar. O que significava tudo aquilo? O que eles queriam de Clara? Pedro olhou diretamente nos olhos de Miguel. Uma mistura de desespero e determinação. Eu sou o mensageiro, Miguel, e a verdade que você procura está prestes a ser revelada. Clara não é apenas uma amiga ou uma irmã, mas algo ainda mais significativo. Mas você precisa confiar em mim. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Um dos homens armados, ao tentar restringir os movimentos de Henrique, deixou um dos seus capuzes cair. Miguel congelou. O rosto revelado era de uma mulher que ele nunca pensou ver novamente. A culpa e a traição o atingiram como um sopro gelado. Maria? Ele sussurrou, quase sem acreditar. A mulher que um dia foi seu amor, agora ali em meio ao caos, com uma expressão de determinação e raiva. Você estava do lado deles. Não é o que parece, Miguel, ela gritou. Estou aqui para proteger Clara e para revelar a verdade que o bispo quer manter escondida. A conexão intensa entre eles fez o coração de Miguel disparar. Como ela poderia se envolver em algo tão complexo? E qual era essa verdade? Clara, que até então estava em choque, finalmente conseguiu falar. O que você sabe, Maria? O que está acontecendo aqui? Sua voz estava cheia de desconfiança,
mas também uma centelha de esperança. Clara, você tem que acreditar em mim. Maria começou. A verdade é que o bispo não só destruiu nossos pais, mas também controlou informações sobre a sua família toda a sua vida. Você não é apenas a filha de agricultores. Você é herdeira de um legado importante, um que o bispo teme perder. O burburinho da multidão se intensificou. A adrenalina estava no ar. O que isso significava para Clara? Quais segredos ainda estavam escondidos? E como Maria, ao lado de todos aqueles que a traíram, poderia ser a chave para desvendar tudo? Miguel então sentiu que algo ainda maior se aproximava. A verdade era mais complicada e profunda do que imaginava. A luta pelo controle da vida de Clara apenas começava. Ele olhou para Clara, viu a angústia em seus olhos e decidiu que não a deixaria sozinha. Vamos descobrir isso juntos, ele declarou, sentindo sua determinação crescer. Mas o que seriam esses segredos? E quem realmente seria Clara no meio de tudo isso? O som da luta ecoou, mas dentro de si, Miguel sabia que uma tempestade estava prestes a se formar. E ali, naquelas paredes da igreja, enquanto os segredos se revelavam, um novo capítulo de suas vidas começava. A única certeza era a dúvida sobre o futuro que os aguardava. O pânico tomou conta da igreja. As pessoas gritavam, correndo em busca de abrigo, enquanto o caos se instaurava. Miguel se virou para Clara, seus olhos fixos, mas a jovem parecia perdida. O susto a havia paralisado, e ele lutou contra a urgência de proteger sua amada. Clara! Nós precisamos sair daqui, ele gritou, mas a voz dele se perdeu em meio aos ecos da confusão. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro foi disparado, e o som ecoou como um trovão nas paredes da igreja. O passado pareceu colidir com o presente, e todos congelaram. Miguel girou a cabeça, focando no altar, onde o bispo, por um breve instante, ficou imóvel. Não! O que você fez? Ferozmente, ele apontou para um dos homens. Nesse momento, o único sobrevivente ao tumulto se revelou. Era um desconhecido, mas seu olhar era gelado. A ordem era clara. Você deveria saber disso, bispo. O silêncio se instalou. As pessoas estavam em estado de choque. Para Miguel, tudo estava desmoronando. Clara olhou para o bispo, depois para Henrique e a baía de familiares que se destruiria se ligasse essas palavras. Na verdade, você não sabe de tudo, murmurou o bispo, sua voz estrondando ao redor, carregada de poder e fúria. Clara, você não é a única com segredos. E a revelação veio como um raio cortando a escuridão. O bispo deu um passo à frente. Você não é apenas filha do meu rival. Você é filha de um dos meus aliados, que desapareceu. O que você não sabe é que você pode ser... Sua voz cedeu, as palavras se arrastando para fora. A única que pode persuadir o clã de seu pai a se unir a mim. O ar pesado fazia Miguel suar frio. Ele não poderia acreditar no que estava ouvindo. Clara, a garota inocente que ele conhecia, agora se tornava uma peça de um tabuleiro esquecido por décadas. O choque nas feições de Clara se tornava um desespero profundo. Não! Isso não pode estar certo. Meus pais eram agricultores e eu não sei nada sobre isso. Suas mãos tremiam. E Pedro, que ainda estava cercando a situação, gritou: o bispo mente, Clara. Eles te mantiveram longe da verdade, de quem você realmente é. Eles temem sua verdadeira herança. E no meio disso, uma onda de calor e confusão brotou de dentro de Miguel. Clara era mais do que ele pensava.
Com o coração acelerado, ele olhou para ela. Clara, você é mais forte do que isso. Temos que descobrir a verdade juntos. Mas ao mesmo tempo em que ele queimava com a necessidade de proteger sua amada, a sensação de que tudo estava fora de controle tornava-se palpável. Cada segundo estava se esgotando. Henrique, em um momento de clareza, gritou: escutem! O que o bispo não está dizendo é que ele faz parte de uma conspiração maior. Todos nós somos peças de um quebra-cabeça e ele só quer dividir e conquistar. Miguel olhou para Henrique, surpreso. Era a primeira vez que o jovem parecia ter um controle da situação. Então, mais uma vez, o som dos tiros rasgou o ar e Miguel, sem pensar, atirou a mão para frente, se colocando na linha de fogo. A cena parecia um filme de ação. Mas a dor que começou a perfurar seu peito não era fictícia. Tudo se moveu em câmera lenta, e ao cair, seguiu-se um silêncio sepulcral. No momento em que ele atingiu o chão, tudo que parecia real começou a se desfazer. As pessoas gritaram, mas o eco parecia longe. O mundo estava escuro. Mas foi nesse cenário sombrio que algo extraordinário surgiu. Clara, em um ato de coragem, agarrou o corpo de Miguel. Não, por favor. O que você fez? Meu Deus, Miguel! As lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Mas, no fundo desse desespero, uma luz surgiu. O olhar dela se fortaleceu. Se a verdade existe, eu vou buscá-la. Não deixarei que tudo isso termine assim. E enquanto a cena se desenrolava, uma nova determinação ardia em seu peito. Os sentimentos se tornaram uma tempestade e a gritaria aumentou novamente. Mas com Clara decidida, a realidade se tornara um campo de batalha onde a verdade prevaleceria. O futuro agora estava em suas mãos, mas o tempo estava se esgotando. Miguel ainda estava no chão, e a batalha pela verdade e pela vida estava apenas começando. Onde essa revelação deixaria os dois? O que vem a seguir? O pânico tomou conta da igreja. As pessoas gritavam, correndo em busca de abrigo, enquanto o caos se instaurava. Miguel se virou para Clara, seus olhos fixos, mas a jovem parecia perdida. O susto a havia paralisado e ele lutou contra a urgência de proteger sua amada. Clara, nós precisamos sair daqui! Ele gritou, mas a voz dele se perdeu em meio aos ecos da confusão. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro foi disparado e o som ecoou como um trovão nas paredes da igreja. O passado parecia colidir com o presente e todos congelaram. Miguel girou a cabeça, focando no altar, onde o bispo, por um breve instante, ficou imóvel. Não! O que você fez? Ferozmente, ele apontou para um dos homens. Nesse momento, o único sobrevivente ao tumulto se revelou. Era um desconhecido, mas seu olhar era gelado. A ordem era clara. Você deveria saber disso, bispo. O silêncio se instalou. As pessoas estavam em estado de choque. Para Miguel, tudo estava desmoronando. Clara olhou para o bispo, depois para Henrique, e a baía de familiares que se destruiria se ligasse essas palavras. Na verdade, você não sabe de tudo, murmurou o bispo, sua voz estrondando ao redor, carregada de poder e fúria. Clara, você não é a única com segredos. E a revelação veio como um raio cortando a escuridão. O bispo deu um passo à frente. Você não é apenas filha do meu rival. Você é filha de um dos meus aliados, que desapareceu.
O que você não sabe é que você pode ser... Sua voz cedeu, as palavras se arrastando para fora. A única que pode persuadir o clã de seu pai a se unir a mim. O ar pesado fazia Miguel suar frio. Ele não poderia acreditar no que estava ouvindo. Clara, a garota inocente que ele conhecia, agora se tornava uma peça de um tabuleiro esquecido por décadas. O choque nas feições de Clara se tornava um desespero profundo. Não, isso não pode estar certo. Meus pais eram agricultores. Eu não sei nada sobre isso. Suas mãos tremiam e Pedro, que ainda estava cercando a situação, gritou: O bispo mente, Clara! Eles te mantiveram longe da verdade. De quem você realmente é. Eles temem sua verdadeira herança. No meio disso, uma onda de calor e confusão brotou de dentro de Miguel. Clara era mais do que ele pensava. Com o coração acelerado, ele olhou para ela. Clara, você é mais forte do que isso. Temos que descobrir a verdade juntos. Mas ao mesmo tempo em que ele queimava com a necessidade de proteger sua amada, a sensação de que tudo estava fora de controle tornava-se palpável. Cada segundo estava se esgotando. Henrique, em um momento de clareza, gritou: Escutem! O que o bispo não está dizendo é que ele faz parte de uma conspiração maior. Todos nós somos peças de um quebra-cabeça e ele só quer dividir e conquistar. Miguel olhou para Henrique surpreso. Era a primeira vez que o jovem parecia ter um controle da situação. Nesse instante de caos, um grito cortou o ar. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos furiosos surgiu de entre os bancos da igreja. Era a mãe de Miguel, alguém que ele nunca esperaria ver ali. Miguel! Ela gritou, sua voz recheada de desespero. Não acredite no bispo! Quem ele diz que você é, não é a verdade. O papel dela ali é como um golpe na cara, e o mundo ao redor pareceu parar mais uma vez. Como assim, mãe? Perguntou Miguel, atônito. O que você está fazendo aqui? Eu vim te salvar. Os segredos que você e Clara descobriram vão além do que imaginamos. Você não é só um padre. E ela não é só uma agricultora. Vocês têm um laço que não podem entender. Suas palavras soaram como um trovão, e a revelação fez o chão tremer sob os pés de Miguel. Não, isso não é possível. Clara se interveio com a voz tremendo. Minha vida inteira foi baseada em mentiras. O que mais há para descobrir? E assim, a confusão e o desespero se intensificaram. Miguel sentiu sua mente girar, perguntas fervilhando em sua cabeça. Mas a mulher continuou, seus olhos brilhando de determinação. Vocês têm um legado, uma herança que foi selada no sangue. A verdade é que Clara poderia ser a chave para unir clãs em guerra. E isso... Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o bispo. É algo que ele nunca deixará acontecer. O bispo rugiu, seu rosto contorcido de raiva. Cale-se! Você não entende com quem está lidando. Seus segredos não têm poder aqui. Mas a semente da dúvida plantada na congregação estava crescendo. Os rostos das pessoas que o cercavam se tornaram mais críticos, mais desconfiados. As palavras de Clara e Miguel tinham força, e o bispo já não parecia tão invulnerável quanto antes. Miguel estava em choque, lutando para processar tudo. Uma herança, um clã e sua mãe ali. No centro de tudo, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira assustadora, mas ainda havia um mistério. Mãe, o que isso tudo significa para nós? O olhar dela se tornou sombrio, enquanto o ambiente fervia de tensão. Significa que o verdadeiro perigo está apenas começando.
E eles não vão parar até que a verdade venha à tona. Uma verdade que poderá destruir tudo o que você conhece. O clima mudou. A urgência cresceu e, em meio ao caos, Miguel sentiu que a linha entre amigo e inimigo estava se desfazendo. E nesse jogo mortal, quem ele realmente poderia confiar? A cena estava prestes a explodir em confrontos, revelações e escolhas impossíveis. O futuro de todos estava em jogo e Miguel se sentia no centro de um turbilhão. O que viria a seguir? O pânico tomou conta da igreja. Os gritos e o som de correria pareciam ensurdecedores. Miguel se virou para Clara, tentando trazer foco para a situação. Mas ela parecia perdida. A expressão perturbada, as mãos trêmulas. O que ele poderia fazer? Clara, nós precisamos sair daqui! Ele gritou, a voz cortando a confusão. E então, com o estrondo, um tiro disparou, fazendo todos congelarem, os olhares fixos no altar. O bispo ficou imóvel. O pânico em seus olhos revelava que estava perdendo o controle. Não! O que você fez? O bispo reclamou para um dos homens, um desconhecido com um olhar frio. A ordem era clara. Você deveria saber disso. A tensão era palpável, mas Miguel não conseguia entender o que estava acontecendo. Clara! Ele a chamou novamente, mas a jovem parecia absorta, lutando contra as informações que a desestabilizavam. Letras da verdade pareciam cortadas pela dor. Então, ele tomou coragem e se aproximou dela, olhando nos olhos. Precisamos enfrentar isso juntos. Subitamente, a mãe de Miguel apareceu, fora de si. Miguel, não acredite no bispo. Quem ele diz que você é, não é a verdade. O choque atravessou o corpo dele. Como ela poderia estar ali? A realidade se transformava, mas a cada segundo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Miguel a questionou, confuso. Eu vim te salvar. Os segredos que você e Clara descobriram vão além do que imaginamos. Vocês têm um laço que não podem entender. Essa frase cortou o ar como uma faca. O olhar de Clara passou de assombração para urgência. Um laço? Antes que pudesse continuar, um clarão atingiu o ambiente. Um dos dois homens armados, desesperado, apertou o gatilho novamente e se virou para o restante da igreja, apontando a arma. Eles estão conosco, não se mexam. A confusão se intensificou. O bispo gritou, sua autoridade em jogo. Silêncio! Ninguém vai se mover. Mas já não havia controle. Clara e Miguel se entreolharam, uma centelha de entendimento surgindo entre eles. E se tudo isso for um plano para nos separar? Miguel sussurrou para Clara, e o semblante dela se iluminou. O bispo e esses homens, eles querem que nós lutemos um contra o outro. A percepção parecia jogar uma sombra sobre tudo. O que mais estava escondido? Então, um ruído metálico cortou o ar. A porta principal se abriu abruptamente e uma figura alta e encapuzada entrou, trazendo uma aura de mistério. O exclusivo ar de poder seguia seus passos. E assim que a luz da igreja iluminou o rosto dele, o choque foi absoluto. Mauro! Gritou alguém entre a multidão. Era um nome que todos conheciam. O irmão desaparecido do bispo, um homem que todos acreditavam estar morto. Mauro! Miguel repetiu perplexo. Como é possível? O ambiente estava gelado e as pessoas olhavam em choque. O que ele estava fazendo ali? O bispo parecia perder a cor. Clara, você não pode imaginar o que isso significa para todos nós. A voz de Mauro era clara, mas estrombosa. Você está ligada a nós de maneiras que nem sonha. E o que eles estão fazendo aqui? Tudo isso faz parte de um plano muito maior. O bispo rugiu, as palavras tentando se libertar como espinhos.
Cale-se! Você não entende o que está em jogo aqui. Mas enquanto Mauro prosseguia, a sala pareceu se fechar ao redor do bispo, a narrativa mudando da noite pro dia. Eu entendo mais do que tem, sermão. A verdade nunca permanecerá oculta por muito tempo. Mauro então se voltou para Miguel e Clara, os olhos ardendo com uma chama de determinação e impotência. Querem acreditar em mim. O que os bispos falam é uma mentira. Por um momento, Miguel sentiu que o mundo havia mudado. Todas as verdades que ele pensava saber começaram a desmoronar. O que eram os laços? O que realmente os unia? Clara, ele murmurou, sentindo um nó na garganta. Cara, você precisa decidir agora. A verdade pode ser a única salvação, mas virá com um preço. Os olhos de Mauro estavam gravados na mente de todos. E assim, enquanto olhares se encontravam e os personagens se uniam, enquanto o caos explodia, Miguel percebeu que essas revelações ainda eram apenas a ponta de um iceberg. O que realmente estava escondido no fundo daquela trama? O caos na igreja chegava a um clímax insustentável. Os gritos e o som de correria ecoavam. E Miguel sentiu o coração acelerar dentro do peito. Ele segurou Clara pela mão, decidindo que não permitiria que nada a separasse dele. A verdade não pode ser abafada, ele bradou, a determinação ardendo em sua voz. Mauro, ainda em pé no centro do tumulto, enfrentava o bispo, que agora estava cercado de incertezas. Você não pode manter Clara longe do seu destino, Mauro declarou, sua voz ressoando como um trovão. Ela é a chave para unir as facções que você tem manipulado. Clara olhou de Mauro para o bispo, o medo misturando-se com uma centelha de esperança. O que isso significa para mim, para nós? Significa que você tem o poder de mudar tudo isso. Mauro respondeu, sua expressão séria. Eles têm medo do que você representa. O bispo se sobressaiu, a fúria estampada no rosto. Você não sabe com quem está lidando, gritou, mas a confiança na sua voz vacilava. O povo ao redor sussurrava, alguns começando a duvidar do que sempre acreditaram. Então, Pedro, preparando-se para uma carga heróica, deu um passo à frente. Ele não está mentindo, Clara. Você é mais do que acredita. Seus pais não eram apenas agricultores, eles eram parte de algo grande. E o bispo quer que você permaneça ignorante. O chão parecia tremer sob os pés de todos. Miguel olhou para Clara, vendo o conflito em seus olhos. Mas a bravura dela começou a brilhar, e a tristeza foi substituída por uma força renovada. Se posso mudar isso, então estou pronta para lutar. O que preciso fazer? Precisamos expor a verdade. Mauro respondeu, firme. Precisamos unir aqueles que o bispo quer dividir. Se você se levantar, outros seguirão. Vamos fazer isso juntos, Miguel sussurrou, segurando a mão de Clara, seu calor transmitindo força. Tamo aqui, uns pelos outros. É o momento. Em um instante eletrizante, Clara passou à frente. Então vamos desvendar os segredos. Vou lutar por aquilo que é meu. A multidão murmurou e Miguel sentiu a energia sendo reformulada. Ele olhou para Mauro, que não tirava os olhos do bispo. Você não está sozinho, Clara. Nós estaremos com você. A voz dele se misturou à dela. Um coro de resistência. E assim, os invasores, ainda armados, mas percebendo que o cenário havia mudado, hesitaram. Um clima de incerteza tomou conta. A verdade se espalhava como um veneno mortal, e aos poucos, o poder da igreja parecia derreter. O bispo olhou em volta, seus aliados insatisfeitos e inseguros. Vocês não têm ideia do que estão provocando. Ué? Ele gritou. Mas a dúvida e o desespero agora dominavam seu tom. Clara não recuou. Ela encarou o bispo com uma confiança renovada.
E você não tem ideia do que a verdade pode fazer. Então, uma onda de murmúrios e olhares se transformou em uma declaração coletiva de mudança. A determinação crescia, batendo como um tambor em cada coração presente. E no meio de toda a confusão, Miguel sentiu que os laços estavam se formando mais fortes do que nunca. Enquanto as pessoas começavam a se organizar, as luzes da igreja brilharam intensamente, como se uma nova era estivesse prestes a começar. Miguel segurou Clara com firmeza, seus olhares se cruzando. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. Mas no fundo, uma pergunta ecoava. Até onde eles iriam para proteger a verdade? E qual seria o custo dessa luta? O futuro era incerto, mas a esperança ardia nas chamas pulsantes de um novo dia. Agora, uma nova jornada estava prestes a começar. O destino de todos estava em suas mãos. E você? Está preparado para se juntar a nós? Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum detalhe das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente abaixo o que achou desse desfecho e compartilhe suas teorias. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história eletrizante. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer parte disso.